Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos futuros policiais militares do estado do Rio de Janeiro. Eu sou a professora Joana Fernandes e nesse vídeo eu vou trazer para vocês um pouco sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é um tópico que vai estar lá na sua prova, tá? Vai estar lá na parte de direitos humanos, essa declaração que ela não cai, ela despenca nas provas, principalmente na área de segurança pública. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho do contexto histórico dessa declaração, a gente vai trazer alguns artigos, os primeiros artigos dessa declaração que costumam cair bastante. E claro, nós vamos fazer questões da banca IBAD, tá? Tô passando aqui para vocês, nós vamos fazer várias questões da banca IBAD em cima dos tópicos que nós vamos trabalhar hoje para você fixar e saber como a IBAD vai pedir esse conteúdo na sua prova. Pessoal, essa é uma aula assim com algumas dicas, algumas questões. Se você quiser, tá, fazer um curso completo, se preparar de uma forma completa para essa prova, né, porque é essa grande oportunidade para quem deseja ingressar, né, no ramo da segurança pública, eu vou mostrar para vocês um curso que nós temos parceria, tá? Um curso parceiro nosso, um curso completo para a PM Rio, que você vai poder estar aí se preparando de uma forma ampla, tá? É um preparatório para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, para ir para o cargo de soldado da Polícia Militar. Nesse preparatório, você vai ter acesso a 210 horas de curso, você vai ter cronograma de estudo, você vai ter simulados com correção, você vai ter revisão de véspera da prova, você vai ter redações corrigidas, orientação para o TAF, e as videoaulas estão 100% atualizadas agora da banca IBAD, de acordo com o edital que foi lançado, tá? Então você vai ter todo esse pacote de aulas de preparação para te auxiliar. E eles estão com uma promoção por tempo limitado, tá? Então você vai estar adquirindo aí com super desconto, para você já começar a sua preparação. Você pode parcelar até em 10 vezes o curso. O link para você, atenção, você que quer adquirir o curso, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui na descrição do nosso vídeo, vai lá no link e adquira o curso e já comece a estudar. E o mais legal é que você tem 7 dias ali para fazer a sua experiência, tá? Você vai comprar pela plataforma do Hotmart, você vai ter 7 dias para usar o curso, para experimentar o curso. Você gostando, você continua, você não gostando, não atendendo ao que você desejava, você pode fazer o cancelamento em até 7 dias. Então você tem ainda essa facilidade de experimentar, de ver, e eu tenho certeza que você vai gostar, que as aulas estão muito boas, estão atualizadas, estão bem completas e vão te ajudar bastante aí, né, nesse seu objetivo de ingressar na Polícia Militar do Rio de Janeiro, tá bom? Então, dado esse recado, vamos lá para a nossa aula de Direitos Humanos. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Vamos falar um pouquinho dessa Declaração Universal dos Direitos do Homem. Uma declaração que, se você já estuda para a área de segurança pública, provavelmente você já esbarrou com ela em algum momento, você já teve que estudar. Se você nunca estudou, você vai estudar agora comigo. Eu vou trazer para você um contexto histórico desse documento, algumas coisas sobre esse documento que as bancas pedem. Não estou trazendo aqui altas teorias, tá, gente? A ideia aqui é trazer para você já mastigado, né, de uma forma mais sucinta, aquilo que as bancas costumam pedir mais. O que as bancas costumam pedir sobre esse documento. Vamos lá? Vamos falar do contexto desse documento, né? Qual é o contexto histórico desse documento? Primeira coisa que você tem que entender é que esse documento, essa Declaração Universal dos Direitos do Homem, ela é uma resolução. Ela é um documento que tem o formato de uma resolução. Ela foi aprovada em 1948 por uma Assembleia Geral da ONU. Quem é a ONU? A Organização das Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas. Essa resolução ela foi editada, né, no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. E agora, antes da gente seguir, eu tenho que explicar para você o seguinte. O mundo aqui, em 1948, vamos voltar aí no tempo, tinha acabado de sair de um processo de 2 grandes guerras mundiais. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918, começou em 14 e terminou em 18.
e temos a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, começou em 39 e terminou em 45. E foram duas guerras que espantaram a humanidade com seu poder de destruição, né? Milhares e milhares de jovens morreram e houveram diversas violações dos direitos humanos, né? A bomba de Hiroshima é uma dessas grandes, um desses grandes efeitos, né, de catástrofe dessas guerras. Fora as mortes em massa nos campos de batalha, os ataques a cidades, morte de muitos civis. Então foram guerras que o ser humano mostrou todo o seu poder de destruição, né, de autodestruição. Então havia uma preocupação de se trazer um acordo, algo que fosse acima das nações, supranacional, acima das nações, uma organização que cuidasse dessas relações para impedir que isso se repetisse, que esses horrores fossem repetidos, que uma nova grande guerra se repetisse. Porque todos no final acabaram saindo perdendo, tá? Todos perderam, né? Todos perderam. Até mesmo os vencedores perderam, né? Perderam milhares de vidas humanas. Então, já havia, desde o final da Primeira Guerra, um desejo, porque em 1919 nós tivemos a Liga das Nações, que foi uma criação de algo que seria ali um placebo, né, do que seria a ONU, tá? Vou falar da ONU daqui a pouco para vocês. Após 1919, o mundo destruído, houve ali a criação de uma liga. Vamos criar uma liga, a Liga das Nações, para poder regulamentar, para que a gente não tenha uma nova guerra. Só que qual foi a questão? A Liga das Nações, ela não teve a adesão de todos em massa dos países. Foi uma adesão muito pequena, porque a Liga das Nações foi criada apenas pelos vencedores. Apenas aqueles países que venceram os conflitos da Primeira Guerra encabeçaram a Liga das Nações e tentaram impor essa Liga das Nações aos demais. E aí tudo que é forçado, né, quando alguém quer te obrigar a fazer alguma coisa, né, dificilmente você vai aceitar de bom grado, né, uma coisa que uma pessoa está tentando te impor se ela não tem, na sua visão, autoridade para isso. Então os países que venceram a guerra tentaram impor essa liga aos demais, e os demais falaram, olha, eu não participei de nada, não foi eu que criei, eu não tô nem aí, deixa essa liga existir. E justamente por isso, porque os outros países não quiseram aderir, os países vencidos na guerra, os países que não participaram da guerra, essa liga perdeu força, tá? Perdeu tanta força que em 1939 nós temos uma nova grande guerra. Nós temos uma repetição de uma grande guerra. Aí vai ter historiador que vai falar que uma guerra é continuação da outra, mas isso não cabe aqui pra gente, tá? E aí nós temos a repetição e a potencialização desses horrores. Se a Primeira Guerra foi horrível, catastrófica, a Segunda foi pior ainda. E aí após a Segunda Guerra, que a coisa realmente saiu do controle de todos, foi feita, né? Aí foi falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos refazer aquela liga, vamos refazer aquela ideia. Só que dessa vez, vamos chamar todo mundo para sentar na mesa. Quem venceu, quem foi vencido, vamos chamar todo mundo para dialogar, tá? E aí, com todos dialogando, é criado a ONU, que é a Organização, né, das Nações Unidas. Aí a ONU, sim, a ONU, todo mundo vai participar da criação e todo mundo vai abraçar a ONU como esse órgão internacional importante nas relações internacionais, na mediação de conflitos internacionais, para que não houvesse mais a repetição de uma grande guerra como aconteceu. Então a ONU, ela foi criada aqui, ó, em 1945, logo após o fim da Segunda Guerra. A ONU é criada, ela é organizada e aí em 1948 ela vai editar essa resolução em uma assembleia dela. E essa resolução é o que nós vamos estudar hoje, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, tá? Então, recapitulando, duas guerras, catástrofe, Liga das Nações que não funcionou, por quê? Porque ela foi imposta por um grupo vencedor, né, que estava se achando. O negócio não funcionou. Aí, depois da Segunda Guerra, finalmente, o pessoal botou a sandália da humildade, entendeu que precisava dialogar com todo mundo. Aí cria-se a ONU, a Organização das Nações Unidas. E a ONU, 3 anos depois, em 1948, vai
editar essa resolução, que é a Declaração dos Direitos do Homem, que nós vamos estudar para a sua prova, tá bom? O que a gente tem que saber sobre essa resolução? Primeiro, que ela é ainda, tá, o principal documento do Sistema Global de Direitos Humanos. Por isso que ela cai demais em prova e vai continuar caindo em prova, porque ela é atemporal, né? Ela se aplica a todos os tempos. Ela ainda é esse principal documento. Ela foi um marco nesse sistema de direitos humanos, porque foi primeira ali feita debaixo, vamos dizer assim, da alçada, da aprovação de uma gama variada de países que aderiram às Nações Unidas, tá? Aqui é importante ter atenção, porque isso aqui as bancas gostam, tá? Ela tem um caráter vinculante. Ela tem um caráter vinculante. O que é ter um caráter vinculante? Ela é a observação dela é obrigatória. Vou botar aqui vinculante é obrigação, tá? Ela tem um caráter de obrigação. Embora, isso aqui é importante você entender, ela seja uma resolução. Professora, o que isso quer dizer? Vamos lá. Existem duas formas de se celebrar ou de se impor, se determinar regras de direito de direitos humanos. Duas formas usuais. Primeira é uma resolução, como foi feita, e a segunda é um tratado. O que seria um tratado, uma convenção? Vários países são representantes do governo de vários países, né, que integram a ONU, são convidados a sentar à mesa. Eles sentam, eles fazem lá vários dias de reunião para discutir temas que precisam ser regulamentados de direitos humanos, e a partir dessa discussão é feito um documento, onde vai colocar lá todos os tópicos que vão passar a ser regras, né? E os países assinam, fazendo um acordo, um pacto entre eles. Quando isso acontece, os países estão obrigados, eles estão vinculados a cumprir o que está ali. Porque vamos lá, Brasil, China, Espanha, Portugal, todo mundo assinou. Então, a partir daquele momento, se o Brasil vê, por exemplo, que a Espanha não está cumprindo, o Brasil pode cobrar a Espanha. Portugal pode cobrar a Espanha. E também podem cobrar o Brasil. Um pode cobrar o outro. Por quê? Porque aquilo foi acordado, aquilo é um acordo coletivo. Então, isso tem um caráter vinculante. Os países passam a ser obrigados a cumprir, porque eles assinaram, porque eles participaram da elaboração daquele documento. A outra forma é a resolução. A resolução ela é feita internamente na ONU, pelos seus membros, né, os membros da Assembleia da ONU. Eles se reúnem, eles pensam questões e editam resoluções. E resoluções que são ofertadas aos países que não necessariamente têm obrigação de cumprir, porque uma resolução, uma sugestão, não tem um caráter de obrigação, tá? Porém, essa resolução aqui, ó, essa aqui, tá? Declaração Universal dos Direitos do Homem, lá de 1948, ela, apesar de ser uma resolução, porque ela foi feita unilateralmente, ela foi feita dentro da ONU, não houve uma reunião de países para criar esse documento, ela tem esse caráter vinculante, ela tem esse caráter obrigatório, mesmo que ela tenha sido feita apenas no âmbito unilateral, né, apenas pela ONU. Por que ela vai ter esse caráter obrigatório, mesmo sendo uma resolução que não teria essa força? Por algumas questões, vamos lá? Primeiro, porque ela se vincula aos ideais da Carta das Nações Unidas. Lá em 45, a ONU foi criada como um pacto, tá? Lá na criação da ONU, esses países estiveram, eles participaram e eles assinaram. Então, nessa carta já havia ali alguns dos mesmos ideais que vai estar na declaração. A mesma ideia de direitos humanos estava nessa carta. Então, como esses países assinaram a carta, logo, o documento que vai ser originado dessa carta também passa a ter essa vinculação. Está ligada a essa carta, e essa carta foi assinada por todo mundo. Então, você autorizou por essa carta que esse documento fosse feito e você se comprometeu com ele. Logo, você passa a estar obrigado a cumpri-lo, mesmo que ele tenha uma forma jurídica de resolução. Entenderam? Então, como ele se liga à criação da ONU em 45, ele se torna obrigatório. Segundo, ele transformou-se em um princípio geral do direito internacional. Quem estuda direito internacional sabe que o direito internacional ele vai se basear não apenas por normas jurídicas, mas também por costumes.
E essa declaração, ela está totalmente embrenhada dentro dos costumes do direito internacional. Por isso ela passa a ser vinculante também. Ela vai exercer impacto nas constituições dos estados. Então as constituições, né, que vão ser feitas dentro dos países, vão passar a beber muito dessa água da Declaração dos Direitos Universais do Homem. Vão beber muito. No entanto que a nossa Constituição está lá no seu edital, você tem que estudar o artigo 5º. Por quê? O artigo 5º da nossa Constituição é totalmente inspirado nessa declaração. Então, mesmo que você não observe a declaração, mas se a sua Constituição traz, então a sua Constituição vincula você a cumprir, ok? Fonte de fundamentação para decisões da Corte Internacional. Toda vez que há uma Corte Internacional, uma das bases que ela vai usar na hora de julgar um caso é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ok? Próximo tópico que é muito importante, cai muito em prova, por isso eu trouxe, são, dividindo aqui, essa resolução, gente, tá? Ela vai ter no total 30 artigos, tá? Ela tem 30 artigos. E nesses artigos nós vamos ver direito de primeira geração, de segunda geração e, de uma forma mais geral, de terceira geração. Professor, agora embolou tudo, né? O que é isso? Direito de primeira, segunda e terceira geração. Vamos lá. Eu não vou aprofundar porque isso aqui é um campo do direito, mas eu vou trazer de uma forma superficial para você entender o que quer dizer, porque isso já é o suficiente para acertar as questões, tá? Direitos de primeira geração, no campo do direito, são uma parte do direito que vai garantir, tá, ao cidadão a sua liberdade, a sua individualidade, vai fazer com que o Estado, os estados, as nações, né, o governo, os governos, não possam intervir no campo da individualidade do sujeito. Então é o direito de você estar protegido da ação do Estado. O Estado, ele vai ter que observar algumas das suas individualidades na hora dele agir. Ele não pode invadir o seu espaço individual. É o direito à propriedade, o direito à vida, né, o direito à liberdade. São os chamados direitos de primeira geração, tá? Ou seja, o direito que eu tenho de me proteger da ação do Estado. O Estado não pode agir de uma forma autoritária, arbitrária, a me causar prejuízo, tá? Esses direitos de primeira geração, que é o direito, né, à proteção das ações do Estado, eles vão estar entre o artigo 1 ao 21 dessa declaração. Vão ser direitos chamados de primeira geração. Professor, isso cai nas provas? Cai, tá? Por isso que eu estou trazendo, senão não traria. Então, esses direitos estão entre o artigo 1 a 21 dessa declaração. Já do artigo 22 até o 30, são chamados direitos de segunda geração. Professor, o que são os direitos de segunda geração? É o direito que eu tenho, tá? São os direitos que vão trazer obrigações para o Estado. Na primeira geração, eu estou trazendo proibições para o Estado, coisas que o Estado não pode fazer contra o indivíduo. Nos direitos de segunda geração, eu estou trazendo para o Estado a obrigação de promover um bem-estar do indivíduo. Então, são direitos à saúde, educação, são chamados direitos de segunda geração. São os direitos que vão obrigar o Estado a agir de forma a promover o bem-estar social, a promover o bem-estar do indivíduo como um todo, a garantir a segurança, a saúde, a educação, são chamados direitos de segunda geração, que vão obrigar os Estados a agir para a promoção desses elementos fundamentais à vida humana. Entenderam? Então, primeira geração vai proteger o indivíduo do Estado, vai proibir o Estado de tomar algumas ações que vão causar prejuízo, que vão causar dano ao indivíduo. E os direitos de segunda geração vão trazer para o Estado obrigação de ofertar, de promover para esses indivíduos alguns elementos essenciais ao seu bem-estar, tá? Eles vão estar entre o artigo 22 e o artigo 30 dessa declaração. Temos também o direito de terceira geração. O direito de terceira geração ou dimensão, né? Aí tem uma questão doutrinária.
mas as bancas pedem mais geração, por isso que eu trouxe geração, mas se cair dimensão na sua prova é a mesma coisa, tá? Eles têm mais a ver com o desenvolvimento do homem, da humanidade como um todo, desenvolvimento social, desenvolvimento das civilizações, das comunidades, tá? Ele está ligado ao meio ambiente, ele está ligado à tecnologia, ele está ligado a isso. O desenvolvimento, as ideias de solidariedade, de ajuda, de cooperação para o desenvolvimento. Isso são direitos de terceira geração. Não tem um artigo específico, esse artigo aqui é de terceira geração. Mas o documento como um todo, há um entendimento doutrinário que o documento como um todo representa os ideais desse direito de terceira geração também, tá? É como se fosse um marco teórico. A partir daí você pode pensar nessa terceira geração. Por isso que ele não está presente de forma explícita, mas ele está presente de forma implícita. Preste atenção, ele não está explícito, ele não está lá colocado no artigo. Mas implícito, ou seja, você pode subentender, você pode deduzir que ele está ali fazendo parte desse documento. Ele está sendo representado nesse documento, tá? Então, ela vai conter esses direitos. Então, isso é o contexto histórico da Declaração, né, Universal dos Direitos do Homem. Aí você vai trazer agora, a gente vai trazer aqui os 5 primeiros artigos, para a gente poder depois fazer questões, tá bom? Artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão, consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Gente, algo que está muito presente nessa declaração, fica a dica, é aqueles ideais da Revolução Francesa. Igualdade, né, liberdade, igualdade e fraternidade. O tempo todo ela vai falar de igualdade, ela vai falar de liberdade, vai falar de fraternidade, tá? Segundo artigo. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração. Todos, tá? Irrestrito. Sem distinção de qualquer espécie, seja de raça. Essa declaração é só para essa etnia. Não, é para todas, tá? Cor, sexo, homem, mulher, não importa. Língua, religião, opinião política, ou outra natureza, ou de outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Ou seja, independente da sua raça, do seu sexo, da sua língua, da sua religião, das suas opiniões políticas, você tem o direito às liberdades que estão maximizadas, né, nesse documento, tá? Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica, internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, que é sujeita a qualquer outra limitação de soberania. Então não pode se fazer distinção das pessoas pelas condições políticas do território ao qual ela pertence. Artigo 3º, todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Vocês estão entendendo o direito de primeira geração aqui? O Estado, ele não pode jamais violar a vida, a liberdade, a segurança pessoal da pessoa, né? O Estado tem que tratar todos em condição de igualdade. 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Significa que todos os países que aderiram, né, à Organização das Nações Unidas deveriam combater a escravidão em todas as suas formas dentro da... professora, mas trabalho escravo, a gente está falando do século XX, gente, até hoje. Volta e meia, se você abre o jornal, você vai descobrir pessoas aí que estão em situações análogas à escravidão, tá? Então, ainda, infelizmente, né, em pleno século XXI, a escravidão ainda é algo a ser combatido. E o artigo 5º, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Ninguém, tá? Ninguém, independente, né? E aí entra muito a questão da função do policial, a questão da abordagem, de
se a pessoa cometer um ato, um crime, ela não tem direitos, né? Ela vai ter que, pode ser torturada, enfim. O artigo 5º da Declaração dos Direitos do Homem vem em direção a isso, para dizer, olha, não, ninguém pode ser submetido a tortura, tratamento, castigo cruel ou desumano, tá? Gente, estou falando da declaração, tá bom? Vamos lá, vou fazer questão então? Questão da banca IBAD, tá, gente? São questões recentes da banca IBAD sobre esses artigos, sobre essa parte introdutória da declaração, para a gente poder praticar. Primeira questão, ó, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. É a máxima ensinada pelo seguinte documento sobre direitos humanos. A Carta do Rei João Sem Terra, em 1215, não, né, gente? Não. B. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, também não. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, tá aqui o nosso gabarito, né? Não é a Declaração dos Direitos da Criança, não é o princípio orientador do RIAD, não. É a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento. Isso aqui é o quê? É o artigo 5º, né, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, ok? Então, letra C, nosso gabarito. Questão 2. Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar que, vamos lá, ela foi editada em 1958? Não, né? O que a gente viu? Que ela foi editada em 1948. Não confunda também com 45, que a banca podia ter colocado aqui. 45 é a criação da ONU. Essa declaração é de 48. É vinculante em sua integralidade por se tratar de resolução da Organização das Nações Unidas. Gente, isso aqui foi para pegar muita gente, tá? Ela é vinculante? Sim. Mas é por ser uma resolução? Não. É embora seja uma resolução. Porque o natural de uma resolução era não ter esse caráter vinculante, mas ela tem. Entendam? Viu como é sutil a banca aqui? Como a IBAD pega você, pega no laço, né? Mas você está ligado. É vinculante, tá? Embora seja uma resolução. Não é vinculante porque ela é uma resolução. Não é por causa disso. Porque ser uma resolução não tornaria ela vinculante, ok? C. Não faz referente a direitos políticos. Não, faz sim, tá? Faz referência a direitos políticos, sim. Prega os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Sim, lembra? Por quê? Ela é totalmente inspirada também na Revolução Francesa, na ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Letra D é o nosso gabarito. Letra E, não trata de liberdade religiosa, não trata assim, né? Tanto que a gente viu aqui que ninguém pode ser privado por questão de religião, tá aqui, tá? Então, a liberdade religiosa, ela é observada assim na declaração, tá? Estão gostando, gente? Vamos fazer mais uma questão aqui? Vamos embora? Vamos fazer? Tem mais 2 questões pra gente fazer. Vamos levantar aqui uma hashtag, tá? Eu quero saber de onde você está assistindo, eu quero ver de onde está vindo nossos futuros. Eu sou do Rio de Janeiro, tá, gente? Mas eu tenho certeza que nessa aula não tem pessoas apenas do estado do Rio de Janeiro assistindo essa aula, né? Devem ter pessoas aí de várias partes do país. Quero que você coloque para mim aqui hashtag o nome da cidade onde você está assistindo essa aula. Coloca aí hashtag o nome da cidade, eu quero saber de onde você está nesse momento, né? De onde você está me assistindo, tá? Tanto no estado do Rio, que eu tenho certeza que vai ter diversas cidades aí representadas aqui no Rio, como também de outros estados. Eu quero conhecer você, eu quero saber de onde está vindo aí os nossos futuros policiais militares, né, tão necessários, né, para a nossa ordem pública aqui no nosso estado. Aliás, não só no nosso estado, né, qualquer um. Vamos lá, questão 3, ó. Acerca do artigo 4 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, marque a alternativa correta. Gente, o artigo 4 é aquele ali, ó. Vamos lá, vamos voltar nele? Aqui, ó.
que vai falar sobre a escravidão, tá? Que ninguém será mantido em escravidão ou servidão, a escravidão e o tráfico de escravos. O que é o tráfico de escravos? A venda de pessoas, tá? Serão proibidos em todas as suas formas. Vamos falar agora, vamos fazer a questão. Letra A. Toda pessoa tem direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes contra os atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos na Constituição ou pela lei. Gente, não está no artigo 4, tá? Não está no artigo 4, não é a nossa opção. B. Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e o trato dos escravos, que é essa negociação de escravos, sob todas as formas, são proibidos. Gente, isso aqui é meu gabarito, tá? Tá falando da proibição da escravatura. Vamos lá, letra C. Todos são iguais perante a lei, sem distinção. Tem direito à igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole o presente declaração ou contra qualquer incitamento a tal discriminação. Gente, isso está correto, mas isso não é o artigo 4. Olha só como é que a banca foi. A banca, ela quis saber o artigo. Olha que coisa. Então, tem que ler com muita atenção os artigos dessa declaração. Todos são iguais perante a lei, sem... já foi. D. Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares. Recolhimento, onde eu tirei isso, gente? Acho que é o cansaço já. E sua personalidade jurídica, não está no artigo 4. Ninguém será submetido à tortura, correto, nem apenas ou tratamentos cruéis. Isso aqui é o artigo 5º, né? Mas ela queria o quê? Ele queria o artigo 4º. O artigo 4º está na letra B de bola. Você vê que eles colocaram coisas legítimas, mas que não estão no artigo 4º. Questão 4. Qual o principal objetivo da Declaração dos Direitos Humanos? Qual é o principal objetivo? Né? Para que ela foi feita? Vamos lá? Vamos? Tem a ver com aquele contexto histórico? Tem. Vamos lá, letra A. Foi criada em 48, certo? Como forma de reação contra as atrocidades cometidas durante a Primeira Guerra Mundial, quando Stalin comandou o genocídio de judeus. Gente, que mistura é essa? E outras minorias nos campos de concentração. Vamos lá, por partes, né? A única parte certa é essa aqui, que ela foi criada em 48. Vamos lá. Não foi após a Primeira Guerra, foi após o quê? A Segunda Guerra. E não foi o Stalin, foi quem? Foi o Hitler, né? Foi o Hitler, não foi o Stalin que comandou lá os campos de concentração. Stalin é um outro contexto. Tá? É paralelo a isso aqui, mas não é, tá? Então, a questão mistura tudo aí, né? Tá errado, claro. Letra B. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada para estabelecer um ordenamento jurídico entre as nações de primeiro mundo. Não é de primeiro mundo, na verdade, todas as nações, tá? Esse foi o grande diferencial dela para a Liga das Nações, por exemplo. Ela levou em consideração todos, vencedores, perdedores, pessoas que não países que não participaram da guerra, mas entenderam que algo precisava ser feito. C. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento criado para estabelecer medidas que garantam os direitos básicos dos povos africanos e asiáticos. Tudo bem, mas é para todos, não só africanos e asiáticos, né? Europeus, americanos, né? Todos, né? Todos. Não somente africanos e asiáticos, todas as origens, todos, tá? Vou dar aqui todos os povos. A ideia é essa, tá? D. Os direitos do homem e do cidadão são baseados na liberdade e defesa da propriedade. Sim, mas vamos ver a próxima se é mais completa. Letra E. Criar um ambiente multilateralismo que garantisse a paz entre as nações e o fortalecimento dos direitos humanos para que os horrores da guerra não se repetissem. Gente, o que eu tô querendo? O objetivo. Isso aqui trouxe uma coisa assim, totalmente aleatória, que não tá ligada ao objetivo, tá falando apenas da base lá, da liberdade, da propriedade, que não é necessário, tá incompleto isso aqui. Então a letra E é a mais completa, é que está trazendo de fato o objetivo. Por que a declaração foi feita? Ela foi feita para quê? Para fazer um ambiente multilateralismo, ou seja, de vários países, de todos os lados,
para garantir a paz entre as nações e o fortalecimento dos direitos humanos. Qual era o objetivo? Os horrores da guerra ou das guerras, né, não se repetissem. Que nunca mais o mundo visse aqueles horrores que foram vistos durante as 2 grandes guerras mundiais. Perfeito? Então, gente, 4 questões aí da Banquibad sobre esses tópicos que caem demais. Se você quiser fazer um curso completo, professor, eu quero um curso do zero, quero com todas as matérias, tudo organizadinho, tudo bonitinho lá para mim estudar, nós temos essa parceria, tá? Com o curso aí preparatório online para a PM do Rio. Nessa parceria você vai ter aí mais de 200 horas de curso, as videoaulas estão atualizadas, você tem cronograma de estudo, redação corrigida, tá bem completa, até orientação para o TAF você vai ter. Tá com uma promoção por tempo limitado, aproveita, vem aqui na descrição do vídeo, aqui tá o link para você ir lá, aproveitar a promoção. Você tem 7 dias para experimentar o curso, que você vai comprar pela plataforma Hotmart, você tem 7 dias para utilizar o curso. Uma vez aí o curso atendendo às suas expectativas, você segue o seu estudo. Se você não atender, você cancela e você não sai no prejuízo, tá bom? Pessoal, gostou da nossa aula? Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, coloca aí hashtag cidades da onde você está falando, isso é importantíssimo, né? Vê aí se você quiser mais aula, coloca aí quero mais aula, para a gente ver aí de repente tá trazendo uma continuidade desses tópicos para você chegar muito bem preparado lá, tá? Vai depender aqui do engajamento de vocês, aqui dos comentários, a gente vê que pô, o pessoal gostou, tá bombando, a gente vai trazer mais aula para vocês, tá bom? Então, @expresso_concurso, @prof. Joana Fernandes, segue a gente lá no nosso Instagram, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, que isso é muito importante para nós, e principalmente que é o nosso lema, estuda que a vida muda. Tchau, tchau.